E o que o Lula está fazendo no Corriere? Aí saiu uma reportagem. Que ano que é esse jornal? 87. 1987. Aí saiu uma reportagem. Aqui, ó. É a primeira parte que nós apresentamos. Deixei a Itália porque eu tinha 18 anos, não queria fazer o militar na Itália, são 2 anos. E, mais importante, eu tinha um espírito de aventura e queria conhecer o Brasil, queria conhecer o país onde estavam meus parentes, meus tios e minha avó. Antônia Ferro. Meu nome é Eliane Pinacontini e eu sou filha de Rafael Pina. Eu morava na Itália, nasci na Itália. Em que cidade? Castelo Abate. Os meus avós, meu pai, ele é filho de espanhóis, meu avô é de Sevilha, a minha avó é de Málaga, e meu avô ele veio para o Brasil com 15 anos, ele nasceu em 1898, 25 de novembro, e veio para o Brasil em 1915, quando, na verdade, na Europa estava ocorrendo a Primeira Grande Guerra e a vida na Europa estava muito difícil e ele resolveu migrar junto com a família, eles resolveram migrar para o Brasil para tentar uma vida melhor. Então ele chegou aqui no Brasil, no Porto de Santos, em 1915 e foi enviado para a hospedaria dos imigrantes, onde lá ele permaneceu até que o novo patrão que estava, digamos, contratando eles para trabalhar na lavoura, mandou buscá-los. E aí eles foram para o interior do estado de São Paulo, naquela região das cidades de Monte Verde e Cajubi, para trabalhar na lavoura. O contrato era para mais ou menos 3 anos de trabalho. Eu saí da Itália dia 1º de setembro de 53. Cheguei no Porto de Santos no dia 18 de setembro do mesmo ano. Cheguei no Porto de Santos, porque lá na Itália a gente estava passando fome depois da guerra. Então nós viemos trabalhar no Brasil. A minha avó, ela migrou para o Brasil muito antes. Ela migrou para o Brasil com já 5 anos de idade, em 1905. E ela, digamos, já tinha ido para essa região do interior do estado de São Paulo para trabalhar também na lavoura, quer dizer, a família, porque ela era ainda criança. Mas aí, nessa comunidade, tinham outros espanhóis e eles se reuniam. E ela acabou conhecendo o meu avô e eles se casaram. Eu me assustado porque desci em Santos. Aí não via meu tio, não conhecia ninguém. Aí ficava lá em cima do navio, acho que foi um dos últimos a sair de lá de cima do navio. Aí eu vi meu tio lá embaixo e eu desci. Mas ele atrasou ou... O navio? Não. Não, o seu tio atrasou ou ele não achava o senhor? Não, estava lá. Só que ele estava lá escondido atrás do negócio, eu não via. Eu costurava para uma loja na Rua São Bento. Depois de se casar, eles montaram uma padaria. Tiveram 8 filhos e um deles é o meu pai, que na verdade é o caçula. E na época eles tiveram essa padaria e ocorreu um incidente, digamos, não muito agradável para eles, porque a padaria incendiou. E eles perderam tudo, e nesse momento eles até tiveram que voltar a trabalhar na lavoura. E depois disso, aí eles vieram para São Paulo para tentar outras atividades, né? Trabalharam no comércio, tiveram, digamos, comércio de venda de aves e ovos. E depois de um certo momento, meu avô começou a trabalhar, digamos, com venda de doces, raspadinha. Bom, eles vieram para cá, a minha avó veio criança ainda, mas falava espanhol, e meu avô já veio para cá alfabetizado. Então ele falava e escrevia em espanhol. E aí, claro que ele foi aprendendo português, então ele se comunicava em espanhol no primeiro momento e depois foi misturando, foi virando um portunhol. Mas até o final da vida dele, eu ainda me lembro dele falar um monte de palavras
que eram em espanhol. Eu, quando criança, eu escutava aquelas palavras e eu achava que aquilo era português, porque era dentro da minha família, todo mundo era brasileiro. E ele estava falando, na verdade, em espanhol. Só que para mim, eu aprendi aquelas palavras como se fossem português. Depois é que eu me toquei que não era português. Aí depois eu fui trabalhar no restaurante que o meu irmão tinha. E aí eu conheci meu marido e casamos em 1959. Aí depois o meu irmão saiu do restaurante e aí eu peguei o restaurante para mim. Aí nós trabalhamos 30 anos nesse restaurante. Realmente eu tenho muito amor, muita ligação ainda com a Itália, né? Mas do outro lado eu não me arrependo de ter vindo, de ter ficado aqui no Brasil, de ter conseguido manter uma minha família, formar a família, né? Tenho 6 filhos, consegui 6 filhos e me realizei em todo o sentido. Como brasileiro, como pai de família, como presidente de uma companhia. Não, saudade sempre, saudade, isso acompanha a gente a vida toda, né? Mas realmente fui bem tratado, fui bem acolhido no meio dos meus parentes, no meio de, já fiz amizades. E o que lembra o seu vô? Carrinho de raspadinho de doce. Que ele vendia isso na porta das escolas. É a primeira parte que nós apresentamos.